queridos, mais uma vez graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre uma nova alegria quando nós podemos retornar e vir a este lugar que, segundo a Bíblia, não é outro. A Bíblia, que é a única expressão de verdade nesta terra, ela diz que este lugar não é outro senão a porta dos céus e a casa de Deus. Ou quem quiser ir para os céus não deve de maneira nenhuma desprezar, este lugar que a Bíblia intitula como a casa de Deus. Nós vamos hoje com alegria abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis, o livro do começo. Gênesis, capítulo de número 41, e vamos ler a partir do verso de número 38. Gênesis, capítulo 41, versículo de número 38, com o título: Faraó põe José como governador do Egito. O verso 38 diz assim, eu leio: E disse Faraó a seu senhor: Onde acharíamos um varão como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir-se de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Feche os seus olhos. Bendito Deus, aqui está esta porção maravilhosa da tua palavra escolhida para nossa reflexão nesta noite. Digna-te, Senhor, em nos ajudar. Vem ilustrar nossas mentes e coração, para que nós possamos nesta noite crescer e conhecer um pouco mais de Ti. É o que a nossa alma anseia, é o que nós precisamos, e para isso viemos a este lugar nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Queridos, a figura do José, ela é uma das muitas que se destacam na Bíblia, porque ele foi alguém que realmente apostou. Deus sempre está à procura, de pessoas que apostem, que acreditem e que de fato busquem a Ele com um verdadeiro coração. Deus quer que nós creiamos com todas as ânsias da nossa vida, para que nós possamos desfrutar e usufruir de toda a sua bondade. Veja bem, o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, o Deus do povo de Israel, ele se intitula como o único e o verdadeiro Deus. É sabido que o homem, por não ter conhecimento desse Deus, o homem, por não se ajustar muito ao modelo que esse Deus é, e ele criou para aqueles que decididamente o seguirem, decididamente o servirem, então criam outros modelos de Deus. Mas a Bíblia diz que esse Deus, está lá em Coríntios 4:4, é o Deus
deste século. É o Deus criado, é o Deus da imaginação, é o Deus que está conforme o homem anseia e encontrar alguém, porque o homem, por causa dos seus limites, por se ver como um grão de areia no oceano da existência, então ele precisa, por causa dos seus limites, ele precisa de um Deus, mas ele tem aversão a um Deus que traz a ele princípios que alguns acham difícil de cumprir. Veja bem, João, escrevendo na sua epístola, diz que as suas leis, os seus mandamentos não são pesados. Quando nós achamos que a lei de Deus, os mandamentos dele, são abusivos, são intolerantes, é porque nós não estamos ainda afetos a esse Deus. Nós ainda não nos disciplinamos para conhecer. Veja bem, Tiago diz para nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus. Veja bem, quando a palavra de Deus nos diz, Amós fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Isso é um processo que ele não termina nunca, não acaba. Por quê? Porque mais que você conheça esse Deus, por mais que você saiba dele, ele sempre irá te surpreender com a sua graça, com o seu poder e, como nós cantamos, com as suas maravilhas. Por quê? Porque ele certamente, em vendo em nós o desejo de conhecer, a Bíblia diz que ele abrirá o seu bom tesouro e derramará sobre nós uma bênção tal. Veja bem, não havendo no vernáculo uma palavra mais expansiva, coloca uma bênção tal, quer dizer, uma bênção plena, uma bênção total de tudo aquilo que você necessita para realmente ser uma pessoa realizada. Esse Deus, ele mostra aqui, nesses versículos que nós lemos, na figura exemplar deste homem, que ainda é um garoto, é um menino. Ele tem apenas 30 anos de idade, e ele chega a esta terra ainda jovenzinho, com seus 17 anos, e ele vem como um escravo, ele vem como que jogado do seu povo, da sua gente, da sua raça, e ele vem como que alguém que não teria a mínima chance. Por quê? Está no meio de um povo estranho, não traz consigo uma bagagem, não tem um belo histórico, ele é simplesmente um escravo. O currículo que ele tem não é de alguém como um personagem, mas a minha Bíblia diz que Deus era com ele. Quem tem esse princípio de vida, quem traz consigo esta bagagem, como a própria Bíblia relata e revela. Veja bem, o capítulo 39, no verso 3 diz: vendo, pois, o seu Senhor que Deus estava com ele, e que tudo que ele punha a mão, o Senhor prosperava. Aqui está o segredo. Porque muitas pessoas, elas são zero à esquerda. Porque muitas pessoas, tudo que elas fazem, acaba dando em nada. E não são pessoas que cruzam os braços e ficam sedentárias num canto, esperando Deus dará, não. São guerreiras, lutadoras,
Mas quantas nós já não falamos com elas? Quantas já não vieram a nós dizendo: pastor, tudo que eu tento na vida dá errado, tudo que eu programo, tudo que eu projeto, olha, eu já quebrei tantas vezes, olha, em determinadas áreas da minha vida, eu quebrei, eu fali, ali também não deu certo, e nós ficamos como que? Contristados. Por quê? Porque nós não nos alegramos. A Bíblia diz em Ezequiel que Deus não se alegra com a morte do ímpio. O crente também não pode ter prazer em absolutamente desgraça nenhuma na vida de ninguém, até porque João diz que você deve amar a Deus e depois você demonstra esse amor para o seu semelhante. E João ainda diz: você não pode dizer que ama a Deus e despreza o seu semelhante, porque ele diz, então seria, João 3,18 diz, seria amor só de palavra. E a palavra, você sabe, ela ecoa, ela pode até ir para, dependendo do espaço, da acústica, pode ir até para alguns lugares, mas depois ela se apaga, ela morre. Agora, a palavra de Deus, ela sempre tem ressonância. E quando que ela, de fato, começa a retinir nas nossas vidas? Quando nós fazemos como Davi. O que Davi diz? Escondi a tua palavra onde? Meu coração, para não pecar. O grande problema é o que o profeta Isaías diz lá no Isaías 49, ele diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O grande problema é isso, é o amor para as coisas que Deus despreza. Deus despreza iniquidade, pecado, qualquer tipo de paixão para deuses que estão sendo criados a todo instante, a todo momento, ao modelo mais apreciável que está por aí, e desprezam a ele. O jovem José, ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu apostar nestas verdades da Bíblia, e todos aqueles que assim fizerem, eles terão sucesso, serão bem-sucedidos. Por quê? Porque eles são abençoados. E a minha Bíblia diz que a bênção do Senhor, o que ela faz? Enriquece. Provérbios 22:10 diz: a bênção do Senhor é que é riqueza. O mundo procura a prosperidade, o mundo procura uma vida de pujança lá fora, acreditando que se eles tiverem bens, propriedades, valores, eles serão bem-sucedidos. Tem encontrado pessoas abastadas, deprimidas, enfermas, doentes, verdadeiros zumbis mortos-vivos, e tem encontrado pessoas que com muita dificuldade pagam suas contas, e muitas das vezes não têm o poder aquisitivo até para comer determinadas iguarias que gostariam de comer. Mas quando você conversa com eles, quando você fala com eles, eles estão expandindo a graça de Deus. Eles estão cheios, como o Potifar, que é esse senhor, que era o patrão de José, disse, vendo o seu senhor, que Deus era com ele. O segredo é você trazer Deus com você em todo o seu histórico, em toda a sua maneira de viver, e então você será bem sucedido. Como é que estava a vida de José? A vida de José foi de um menino que resolveu honrar o seu pai, porque quem tem a palavra de Deus no seu coração, como Davi, ele vai honrar aquele que o gerou. A Bíblia diz, bendiga aquele que lhe gerou. Nós vemos o mundo aí amaldiçoando os seus genitores.
amaldiçoando seu pai. O que diz lá o Efésios 6? Honra o teu pai e a tua mãe, e bendiga aquele que o gerou. Para quê? Para que vivas muito tempo na face da terra, e tudo te vá bem. Aí você pergunta, e a vida do José está indo bem? E eu digo, não, até então não. Mas nós não cantamos que esse Deus é um Deus de maravilha? É um Deus que tem um cronograma, ele tem um histórico, ele tem já ditado, viu, nos seus anais, que a sua vida não irá terminar no ostracismo, não irá terminar no nada. Muito pelo contrário, a minha Bíblia diz que ele exalta aqueles que o exaltam, aqueles que dão glória a Deus, aqueles que louvam ao Senhor e manifestam o nome da sua glória, aqueles que não se envergonham. Veja bem que ele lá no Mateus diz: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. As pessoas não têm vergonha de levantar a bola dos seus astros, dos seus ídolos desta terra. Chegam inclusive a marcar nos seus próprios corpos, né, os seus nomes, grifando, né, e demonstrando que ele é fã deste ou daquele. Pagam vultuosas quantias para estarem nos estados, para estarem nas concentrações, para estarem nos eventos que estes mesmos ídolos e artistas irão se apresentar. Mas de repente, para ostentar este livro, que a minha Bíblia chama de verdade, e não é um homem que está dizendo, é Deus dizendo: santifica-te na verdade, porque a minha palavra, este livro aqui, Bíblia Sagrada, ele diz é a verdade. Então ele fica inibido, ele se constrange, ele se encolhe diante, às vezes, de pessoas simples, como o Pedro traiu a Jesus diante da serva, diante do soldado. Por que o fez? Porque não estava dando glória a Deus, não estava cheio da graça de Deus. O que é graça? Um favor que você não merece. Veio porque ele olhou para você e simplesmente se agradou de você. Quem de nós pode levantar a voz em alto brado aqui e dizer que é digno de estar neste lugar, nesta casa? Quem de nós pode dizer que é merecedor? Muito pelo contrário, como Davi, nós podemos dizer sim: contra ti somente pequei e fiz aquilo que desagrada aos teus olhos. É o que ele diz lá no Salmo 51. A nossa natureza é adâmica. Adão, aquele que nos gerou, a Bíblia diz que ele nos gerou em pecado. Por quê? Porque ele transgrediu e desobedeceu, e de lá para cá nós não melhoramos em nada. E quando vamos mudar? Quando nós nascermos de novo, nascermos como Jesus falou lá em João 3, que é necessário. João 3,3 diz: necessário é o homem, você e eu, você que vai nos ouvir, a nascer de novo. Porque se não nascer em Deus, se não nascer desta palavra, então só tem o nascimento natural. E o nascimento natural chama-se pecado. E aonde vai o homem que está em pecado? O homem que está em pecado, ele está confrontando com a santidade, com a pureza do Deus vivo. E a minha Bíblia diz, veja lá, o capítulo 13 de Hebreus, diz que você e eu terá que tratar com esse Deus em um momento da nossa existência e da nossa vida. Está lá, no qual todos nós teremos que tratar. E veja bem, essa é a parte B. A parte A diz que ninguém
ninguém pode se esconder dele. Os olhos dele, como está lá no Salmo 33:13, está sobre todos os habitantes da terra. 7 bilhões de pessoas no planeta. Deus está com os olhos em cada um deles, nesta hora, dia ou noite, porque não há escuridão que possa esconder qualquer pessoa. O salmista do Salmo 139 diz assim: se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu for para as asas da alva, nas extremidades da terra, o Senhor também me alcançará. Se eu descer ao abismo, ali os teus olhos também estarão me vendo. Ele te viu você. Aonde? Ele te viu você quando você estava sendo formado, diz o Salmo 139:16, no ventre da mãe. E ele foi escrevendo, inclusive, esse Deus que agora começa a levantar a bola do José, esse Deus que agora começa a trazer o sonho que ele tem. Presta atenção, ele tem para José, tinha para José, e ele tem para todos aqueles que ouvirem a sua voz, para todos nós, aqueles que crerem. Ele disse: se você crer, você verá a glória, quer dizer, a palavra dele cumprindo na sua vida. Isso para o século 21. Então nós temos um Deus, como diz, o João 10:30, um Deus de amor, um Deus que é um em Cristo e que nos ama com um potencial acima da loucura, que vai às raias da loucura, porque Paulo diz: ele amou de tal forma que deu o seu único filho, para você não perecer, mas ter vida eterna, vida abundante, vida vitoriosa, vida onde você possa se regalar, possa ter prazer. Agora, presta atenção, vai ter um momento que você vai passar por prova. Foram 13 anos da vida do José, onde ele, quando parecia que a vida estava florando para ele, quando parecia que as coisas começavam a acontecer para ele, então vinha o diabo. E esse é o perverso, este é aquele que lá em João 10 diz que ele é o ladrão, que vem querer roubar inclusive os seus próprios sonhos, vem querer destruir a vontade de Deus na sua vida. E o diabo tem feito isso na vida de muita gente. Mas se você não permitir, a minha Bíblia diz, se você resistir o diabo, ele vai fugir de você. O José resistiu o diabo, foi para a cadeia, não merecia, era inocente, mas a minha Bíblia diz que Deus era com ele na caravana dos ismaelitas. Antes Deus tinha sido com ele na casa do seu pai Jacó. Antes Deus estava com ele naquela cova imunda que os irmãos lançaram para ele morrer ali e perecer. Ele estava na caravana, estava no mercado de escravo. Talvez diziam para eles: olha, nós os outros escravos, nós estamos perdidos. Talvez o José dizia: você pode estar, mas eu não. Sabe por quê? Porque Deus, ele é comigo. Ele sabia que ele era fiel a Deus, e ele sabia que Deus era fiel a ele, porque quando você é fiel a ele, esse Deus é muito mais, porque a minha Bíblia diz: mesmo que você for infiel, ele permanece fiel. E então esse menino agora parecia que estava tudo bem. Deus mandou lá aquele personagem gigante do Egito, o Potifar, que alguns chamam de Potifar, porque a mulher não era muito séria. E a Bíblia diz que então este homem coloca os olhos em José e leva ele para casa para ser o seu empregado, o seu serviçal. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Quando Deus é com você, veja bem, se Deus for com você, seu vizinho vai saber que você é de Deus. Se Deus é com você, seu patrão vai saber que você é de Deus.
Se Deus é com você, o seu professor, o seu colega, o seu amigo vai saber que você é de Deus, porque não dá para esconder. Sabe o que diz a minha Bíblia? Não dá para esconder uma cidade que ela é edificada no alto de uma montanha. E o crente, ele é essa luz que brilha. A luz não dá para esconder, ela apareceu aqui, ó, repreendeu toda a escuridão. Por quê? Porque ela é pioneira, ela é maior. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A luz de Deus é uma luz vitoriosa, e aquele que tem, pode deixar, vai resplandecer a glória de Deus em qualquer momento na vida dele, porque o Deus fiel, ele assim prometeu. E então o que diz a palavra de Deus? Que um dia Deus deu um sonho maluco para o homem de maior dignidade da terra. O maior dignatário da terra era o faraó. Dominava não só o Egito, dominava o mundo do seu tempo. Não era nem o rei, era um Deus para a humanidade. Cultuavam ele como Deus. É verdade. Agora um dia o Deus que não conhece outro Deus além dele mesmo, porque Deus, ele só não viu até o dia de hoje uma coisa: um outro Deus além dele. O resto ele vê tudo. E a minha Bíblia diz o quê? Que Deus então dá um sonho para ele e faz esquecer. Um sonho maluco lá, de umas vacas gordas, umas vacas magras, uns milho, né? Umas espigas gordas, outra magra, e a magra comia gorda, esse negócio todo, e o faraó ficou atormentado. Chamou todos os sábios do Egito. Devia não ser pouco, né? Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, a Dilma tem 39 ministérios, e nós, em relação ao Egito, não somos nada. 39 ministros, fora embaixadores e muitos secretários, enfim, é uma delegação muito grande. Imagine de lá, ninguém pôde discernir. Acontece que uns tempos antes, ou melhor, 2 anos antes, a minha Bíblia diz que o copeiro e o padeiro do faraó, eles pisaram na bola, pecaram, transgrediram as leis do faraó. E o faraó não o matou, mandou eles para a cadeia. Quem é que estava na cadeia? José. Aquele que o Potifar viu que Deus era com ele. Mas quando ele chegou na cadeia, o carcereiro também viu que Deus era com ele. Ele pôs ordem ali. Se você vê um crente que chega num lugar e ele faz desordem, ele não é crente. O crente, aonde ele chega, ele coloca ordem. Pode ser até na cadeia. Qualquer departamento, qualquer instituição, qualquer organização, qualquer ONG, qualquer lugar que chegar o crente, qualquer empresa, ele vai ser bênçãos naquele lugar. Se for o contrário, Deus não é com ele. Pode ser que é com Deus, mas Deus não é com ele, e não vai ser reconhecido. O Potifar viu que Deus era com ele. Quando chegou na cadeia, o carcereiro, também percebeu, o Aspenaz percebeu que Deus também era com ele, e colocou tudo sobre as ordens dele. Então a paz se instaurou ali. E de repente aqueles padeiros, aquele padeiro e aquele copeiro, eles também tiveram um sonho maluco também lá, de umas aves que comiam o pão do cesto que estava na cabeça dele, do padeiro, e de um vinho que ele espremia para dar na mão do rei. E o José, que a Bíblia diz que ele tinha o quê? O Deus de toda a revelação com ele.
de toda a visão, de todo o conhecimento, de toda a sabedoria que os sábios lá do Egito não tinham. A Bíblia diz que Deus deu esse discernimento para ele, e ele então profetizou o que ia acontecer para o padeiro. O padeiro foi, arrancou a cabeça dele, degolado, e o copeiro voltou a servir ao faraó. E no tormento do faraó, ele se lembrou, embora o José tinha avisado a ele: fala com o faraó que eu não tenho culpa de estar aqui. Mas ele esqueceu. Que Deus que amava, hein? O Deus que amava o José não fez o copeiro se lembrar. Por quê? Olha, presta atenção aqui. A Bíblia diz que para Deus tudo tem um tempo. Eclesiastes 3 diz: há um tempo determinado para todas as coisas. Se você está passando um tempo difícil, espere em Deus, como o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. E o José acreditava nisso e ficou firme, não desanimou, como muitos já se espalharam, foram embora da igreja, fecharam a Bíblia, jogaram um baú nas suas próprias casas, e agora eles não servem mais a Deus, estão servindo ao mundo, aos prazeres. Sabe o que vai acontecer? Vão precisar um dia e não terão, e vão ter que defrontar, como nós falamos, do Hebreus 4,13, daquele que todos nós teremos que tratar com ele. Você já imaginou você chegar diante do Senhor e o Senhor dizer: você virou as costas para mim, você me abandonou, você deixou os meus caminhos, você fechou a minha palavra, você não gritou o meu nome, você se envergonhou de mim? Dia terrível. A Bíblia diz que vai ser um dia de escuridão para essas pessoas, mas para aqueles que vão para se assentar à mesa com o Cordeiro, o 41:36 de Mateus diz assim: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. O José acreditava nisso, e o que ele fez? Esperou com confiança no Senhor. Palavra que estimula você a não voltar atrás, a não desanimar, mas a continuar. E então aquele copeiro falou: eu estou me lembrando dos meus pecados. Faraó, lá na cadeia tem um homem que pode revelar para você o que você está vivendo. O tormento, ele pode te aliviar, ele pode tirar esse peso, essa carga que está aí aterrando você nesse trono. E o que aconteceu? O José sai e ele vai para diante do trono da cadeia para o trono de Faraó. Para quê? Para ser similar, para ser idêntico, para ser igual. Por quê? Porque ele diz aqui: só quando eu estiver sentado no trono eu serei maior do que você. Você vai governar tudo. Por quê? Porque Deus deu para ele a interpretação. Talvez você esteja com algum enigma na sua vida, talvez você esteja sofrendo com alguma coisa que não consegue de maneira nenhuma ser revelada. Deixa o Deus de todas as visões fazer isso ainda hoje na vida sua, e Ele exaltar você, tirando você das cadeias que estão prendendo você a uma vida pequena, menor, limitada, a uma vida de tristeza, a uma vida infeliz, como estava o Faraó vivendo, porque estava em grande tormento. Mas ali tinha um moço chamado José, e a partir daquele dia, então a história dele foi mudada. É o que Deus quer fazer conosco nesta noite. Por quê? Porque José acreditou na palavra de Deus, e todos aqueles que creem. O que foi lido aqui pela Gisele? Jeremias 29:11 diz: eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Deus só tem pensamentos de bem e não de mal, para dar aquilo que você anseia.
o desejo do seu coração. O José não queria de maneira nenhuma sair da vida como um Zé Ninguém, como um João qualquer, não. Ele queria, como todos nós, viver nos apogeus desta vida, não para a sua exaltação, mas para glorificar o nome de Deus. Ele fala lá no capítulo 50, ele diz: foi Deus que me trouxe para cá, para preservar as suas vidas. Então Deus quer te fazer o bem, para você preservar a vida daqueles que estão morrendo dessas portas para fora. E olha, não são poucos. Por quê? Porque como Faraó servem a outros deuses. Mas ele conheceu que o Deus do José, primeiro Deus deixou que toda a tempestade desabasse sobre o Egito, e todos os deuses se apresentassem diante dele, com seus sábios, com seus eruditos, com seus astrólogos, com seus astrônomos e com toda a tropa que ele tinha lá. Mas nenhum deles puderam fazer nada. Aí vem então aquele menino de Deus, com sua pouca idade, mas com uma vida enorme de andar com Deus, como Jó diz: eu conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Você só vai conhecer o Deus da Bíblia se você andar com Ele, e cada dia será um dia inusitado, será um dia glorioso, porque não há vida melhor do que a vida que nós vivemos em Deus. Para Ele fazer o quê? Para Ele exaltar você diante dos eruditos, diante das autoridades, diante dos personagens grandes nessa terra, reconhecendo que em ti você não tem diploma, você não é um erudito, você não é um doutor, você não é bacharel em coisa nenhuma, mas você é cheio da graça de Deus. E a minha Bíblia diz: é isto que basta. Fiquemos em pé. Senhor Deus e Pai, eu quero mais uma vez te adorar porque falas ao nosso coração, nos despertando, ó Deus, para imitar da mesma forma, Senhor, que muitos os fizeram. Este moço, que na sua juventude, ele resolveu guardar a tua palavra, para não, ó Deus, expandir, Senhor, como fazem os jovens, nas suas loucuras, nos seus desvalos, seus hormônios para todo quanto é lado, mas reservar todas as suas forças para exaltar o nome da tua glória. E então o Senhor engrandeceu o nome dele mais do que tudo. Obrigado, Pai, nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus.